Vamos começar então, gente. O presidente Lula recusou o convite para participar da Marcha para Jesus hoje aqui em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, que batiam cartão no evento durante o mandato, também não vieram. Você vê imagens aí, né, das ruas e avenidas abarrotadas de pessoas neste que é o maior evento evangélico do país. Estas imagens são de hoje cedo. Bom, os presidentes não vieram, nem o ex, nem aquele que está no cargo agora. Quem foi? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sobrou espaço, sobrou palanque para ele. Aliás, Tarcísio foi elogiado por Bolsonaro nas redes sociais. Então a gente vai acompanhar um trecho e já começar o nosso debate logo depois. Estou no litoral norte de São Paulo, na Rio Santos, uma área muito atingida pela chuva de fevereiro. E tivemos aqui presente na região o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o meu ministro da infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco lá em Brasília, para o Brasil todo, e agora em São Paulo, veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva. Um local aqui onde era apenas uma cachoeira aqui, né? E tudo desceu. A pista ficou interditada em vários locais. Pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, o Tarcísio recuperou tudo isso aqui. E eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, né, com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo. E pelo exemplo que ele deu, vindo aqui, atendendo em loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santos. Um abraço, Tarcísio. Meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio. E aqueles que não votaram, que estão conhecendo agora, com toda certeza, no futuro, serão lembrados desse grande governador que nós temos. Bom, vídeo grande até, né, que Jair Bolsonaro postou ali nas redes sociais. Tarcísio de Freitas, então, participando no meio desse público, desse eleitor que tem extrema adesão a Jair Bolsonaro e ao governo que Jair Bolsonaro fez aqui ao longo dos últimos 4 anos. Como é que vocês enxergam, então, um público que lamenta o não comparecimento do ex-presidente, mas que ao mesmo tempo recebe Tarcísio de Freitas, que, como deu para perceber naquele vídeo de Jair Bolsonaro, tem extremo apoio do ex-presidente? Alan Gani. Evandro, isso mostra a força política ainda do Jair Bolsonaro. Provavelmente ele não vai disputar a eleição de 2026. Eu acredito que o TSE vai torná-lo inelegível, mas ele tem uma grande capacidade de transferência de votos. A gente viu isso durante as eleições de 2022, seja para governadores, seja para senadores, seja para deputados. E aí o Tarcísio, ele acaba tendo um apoio bastante relevante do Jair Bolsonaro. Lembrando que parte do público da direita, parte do público especificamente conservador, tem uma certa desconfiança em relação ao Tarcísio. Mas com este apoio e essa chancela do Bolsonaro, ele vai se consolidando como um candidato bastante forte. Lógico que tem muita coisa para acontecer até lá, mas é um nome bastante forte para o pleito de 2026. Tarcísio, Fábio Piperno, que também quer fortalecer os seus laços com o eleitor evangélico. Ele que é católico, do Partido Republicano, teve o apoio do partido para participar deste evento. Agora, palanque foi aberto para ele e Lula recusou o convite. O que a gente pode entender de ambos os lados? O palanque foi aberto para ele, ele é filiado ao Republicanos, um partido que tem notórios vínculos com, enfim, uma dessas religiões envolvidas aí nesse evento. E eu acho que ele faz muito bem em comparecer. Ele está se comunicando com a base que o elegeu. Se fizer uma pesquisa aí entre as pessoas que participaram desse evento aí hoje, provavelmente o Tarcísio vai ter 80%, 90%. Essa, sim, é grande parte da base dele. Ou seja, a gente que escolheu Jair Bolsonaro para presidente da República, que escolheu Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo. Sim, mas aí vem umas sutilezas, né? Que a gente, quando olha com mais atenção nas entrelinhas de algumas entrevistas de lideranças políticas importantes, a gente vai percebendo com mais nitidez como é que essa correlação de forças hoje. O Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista no começo da semana, né, enfim, aí publicada em vários jornais, sobre o Ricardo Salles. Qual foi o argumento que ele, veja, não sou eu que estou dizendo isso, que ele diz
para escantear o Ricardo Salles. Da Prefeitura de São Paulo. Isso, né? Da disputa da Como Prefeitura de São Paulo. provável candidato a prefeito. O Ricardo Salles, ele é de extrema-direita. E nós precisamos nos aproximar de um outro eleitorado. E aí ele faz esse movimento, ou pelo menos está em curso um movimento de aproximação ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que participou, inclusive, nessa semana, de eventos aí com ele, né? Enfim, Valdemar, encontrou o ex-presidente Bolsonaro. Então, veja, o Tarcísio, ele é um personagem também que se equilibra entre esses dois lados. Ele não pode abrir mão desse apoio do bolsonarismo raiz, mas, de qualquer forma, se ele quiser se credenciar para voos ainda maiores, ele vai ter que fazer um aceno ao eleitor moderado. Agora, Gustavo Segré, ausência de Lula, que recusou o convite. Ausência de Jair Bolsonaro, que não pôde participar. Mas um lamento pela falta de Jair Bolsonaro e não de Lula. O que isso explica? Que o Lula foi convidado por uma questão protocolar. Não me parece que o público que esteja aí ia ser amigável a Lula. Aí entram os serviços de inteligência, em que avaliam se compensa ou não o presidente da República participar em um lugar onde não é o problema apenas de ser vaiado, é a questão de dar ferramentas para a oposição de mostrar o presidente sendo vaiado. Você está falando das vaias, teve um Messias que participou desse evento a pedido de Lula, mas não foi Jair Messias Bolsonaro, foi o Jorge Messias. Vamos acompanhar essas imagens e daqui a pouco a gente volta então aqui para esse argumento de Segré, que estava justamente tocando nesse ponto. Vamos lá. Em Brasília, existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino e que nós entendemos e que nós estamos lá não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenha uma boa marcha. Advogado-geral da União, Jorge Messias, sendo vaiado justamente no momento em que diz: eu vim aqui a pedido do presidente Lula e desejo paz neste momento para vocês. Uma vaia cumprida ali, Benedita Silva também, que o acompanhou ao lado, ficou em silêncio. Segré. Continuando com essa teoria, de alguma maneira, imagina se estivesse o presidente Lula aí. As vaias iam ser gigantescas. E isso, de alguma maneira, me parece, advertido pelo serviço de inteligência, recomendaram: não vai porque você está entrando num lugar que não é amigável a você. A ex-governadora, a ministra Benedita, também não precisava chamar a atenção tanto. Você via um monte de gente de branco e a única de amarelo era ela. Então, me parece que também não era preciso, num lugar em que não é amigável, chamar tanto a atenção. Mas em relação a Bolsonaro, Evandro, na minha opinião, não tendo a certeza de que ele poderá ser candidato pelos processos que estão em curso no TSE, eu vejo que ele está abrindo a porta do Tarcísio para ele se posicionar como um gestor. Imaginemos por um momento que o Bolsonaro não vai conseguir chegar a ser candidato. Ele pode ser uma peça eleitoral fundamental, porque não sendo candidato pode falar o que quiser, apoiando o Tarcísio, que vai ter 4 anos de gestão, que contrapõe de alguma maneira, em função da busca do superávit fiscal do Estado, atendimento às questões sociais sem descuidar o gasto público, como a outra forma de governar. Então me parece muito acertado, primeiro, que o Lula não tenha participado. Me parece acertado também que o Bolsonaro não tenha participado, porque dá essa abertura para o Tarcísio e a oportunidade de Tarcísio aproveitar num eleitorado que claramente é amigável a ele, mas que pode ter gente que não votou e que começa a conhecê-lo. Ô Piperno, apesar de Lula ter assinado a lei, que decretava o Dia Nacional da Marcha, ele nunca subiu no trio, nunca participou desse evento. Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da República a integrar, de fato, essa marcha. Lula já desistiu do eleitor evangélico aqui no país? Não, de forma alguma. Ele vem, inclusive, se cercando de várias figuras,
que conversam, aliás, inclusive a Benedita é da Igreja Evangélica, a Marina Silva. Sim. O Lula tem alguns líderes evangélicos lá que ele ouve com bastante frequência. Agora, eu acho que também não pode ser cínico ao ponto de falar, puxa vida, agora eu vou aqui participar de todos os cultos possíveis porque eu sou um de vocês. Não é esse o caso e nem pegaria bem. Gani. Não, eu vejo que com a massa do eleitor evangélico, ele não tem essa popularidade. Aliás, é curioso porque o retrato das ruas, em parte, é o retrato do Congresso Nacional. Veja que o Lula ele não é bem recebido pelo agronegócio, ele não é bem recebido pelo eleitor evangélico. E aonde é que o governo do PT tem dificuldade no Congresso Nacional? Justamente com a bancada do agro, justamente com a bancada evangélica. Então, o retrato ali da rua é também, né, se reflete no retrato do Congresso Nacional. E eu queria voltar só numa fala do que o Piperno falou, que eu vejo de uma maneira um pouco diferente a relação do Tarcísio. Eu acredito que o Tarcísio, ele já conquistou o eleitor mais moderado. O eleitor de direita, mais liberal, já gosta muito do Tarcísio. E eu até arriscaria dizer que parte do eleitor de esquerda tem uma simpatia pelo Tarcísio. Pelo... Não. Calma, calma, Piper, calma. Vai chegar lá. Pelo seu lado técnico, principalmente aquele mais social-democrata, enfim. O desafio do Tarcísio, que eu vejo, é justamente conquistar o eleitor mais conservador, mais Bolsonaro raiz. Por isso que este apoio do Bolsonaro é fundamental. Eu já ouvi aí de alguns conservadores que o Tarcísio não é de direita, coisa nenhuma, etc. e tal. Então, com esse apoio do Bolsonaro, ele vai se tornando uma figura muito forte. O que foi, Piperno? Só pra gente arrematar. Por que você falou calma, Gani, calma? Você não gosta do Tarcísio? Não vai conquistar o eleitor da esquerda, obviamente. Agora, ele tem, em relação ao Bolsonaro, uma relação de interdependência. Um precisa muito do outro. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que o futuro eleitoral dele está no mínimo, assim, por um fio. Quer dizer, é muito provável que ele seja declarado inelegível. Então, o Bolsonaro vai precisar ter alguém que, de certa forma, defenda o seu legado, alguém que seja ele na arena política. O Tarcísio, por sua vez, ele precisa do eleitorado que o Bolsonaro ainda tem. Fala, Segré. Uma questão como para avaliar. Dentro do contexto dos eleitores, nós temos a defesa do agronegócio, que o Tarcísio já se dá muito bem. Evangélicos se dá muito bem. Eu estou numa linha em que não é o eleitorado especificamente da esquerda, mas se o Tarcísio trabalha no eleitorado de base social e econômica mais baixa, ele pode surpreender, lembrando que São Paulo é o primeiro colégio eleitoral do país. Então, cuidado com o Tarcísio. Né? Não, e quando eu falo de algum eleitorado da esquerda que tem uma simpatia pelo Tarcísio, seria mais essa esquerda mais moderada, social-democrata, parecida assim com o Piperno. Né? Não digo o Piperno, mas os amigos do Piperno. Ai, Piperno. Essa esquerda moderada, ela pode ser moderadíssima, mas em compensação tem alguns cortes, algumas linhas de corte. Ou seja, se você foi bolsonarista, a gente não te apoia.